Olá, no vídeo de hoje você vai entender sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto, e isso vai ajudar você a reconhecê-los na oração. Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo deste canal é compartilhar com você algumas dificuldades, algumas dúvidas que nós temos na hora de entender alguns conceitos, tanto da língua portuguesa e de algumas outras matérias que um dia vai surgir aqui neste canal. Se este assunto te interessa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Então, vamos lá agora começar. Predicativo é um elemento de qualificação do sujeito ou do objeto e funciona como núcleo do predicado nominal. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou mostrar para você quando que ele é um elemento de qualificação do sujeito ou do objeto. E esse funcionamento dele como núcleo do predicado nominal. Vamos aqui aos exemplos, porque com exemplo fica muito mais fácil. Na frase, Carlos voltou ao Brasil como embaixador, você tem aqui sujeito, verbo e predicado. Nesse primeiro momento aqui dessa oração, é o que você tem. Carlos voltou ao Brasil. Daí, como que ele voltou? Qual a característica dele? Qual a qualificação dele? Como embaixador. Então, isso aqui é o predicativo de quem? Do sujeito, que é Carlos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. No segundo oração, você tem a população lhe chamava corrupto. No caso aqui, a quem a população chamava de corrupto? Ao objeto direto, ao lhe. Então, presta atenção. Você tem o predicativo do sujeito quando aquela qualificação, aquela característica é atribuída ao sujeito. E você tem predicativo do objeto quando aquela característica, aquela qualificação é atribuída ao objeto. Outro ponto importante, e um ponto extremamente importante, é a qual classe de palavra corresponde à função sintática do predicativo. Porque quando você está estudando gramática, você estuda as classes gramaticais, ok? Então, na classe morfológica, na parte morfológica de adjetivo, a função sintática do predicativo corresponde a ela. Eu ando doente. Isso aqui é um estado. Quem que está doente? O sujeito. Ele é tido por sábio. Então, isso aqui é uma qualificação, uma característica de quem? Do sujeito. A bandeira é o símbolo da pátria. É a característica da bandeira. Quando você olha por esse lado, você tem o quê? Que o predicativo serve para exprimir estado, qualidade, talento e propriedade, ok? Que nós vimos ali no exemplo da bandeira. É uma propriedade da bandeira ser símbolo da pátria. São usados no predicativo verbos de ligação ou verbos copulativos. Para quê? Para estabelecer a união entre as palavras. Você teimoso não ia ficar muito bem. Para você estabelecer uma relação, uma união entre as palavras, foi usado o verbo ser aqui. Já conjugado, fica você é teimoso. Minha porta é bem velha. Foi usado o verbo de ligação para estabelecer união entre as palavras. Assim vai fazer sentido. Um pouquinho aqui nesse slide para te explicar isso. O verbo andar, por exemplo, ele pode ser, dentro de um contexto, uma ação. Aqui, neste contexto, ele está mostrando um estado do sujeito, ok? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, dependendo do contexto, o predicativo, ele exprime atributos àquele sujeito. E esse verbo de ligação, ele pode indicar um estado permanente, a criança é inteligente. Esse verbo de ligação também pode indicar um estado transitório, a criança está triste. Mudança de estado, a criança ficou feliz. Ela pode indicar também a continuidade de um estado, a criança permanece contente. Aparência de um estado, a criança parece infeliz. Então, você vê que nesses exemplos aqui, você consegue ver que depende do contexto, os predicativos podem exprimir um atributo ao sujeito. 5 exemplos que eu vou mostrar, eles não apresentam muito problema para você identificar aí a questão do predicado nominal. Quando o substantivo ou é expressão substantivada, como no exemplo aqui, caluniar é um vício detestável. Adjetivo ou locução adjetiva, o sítio estava abandonado.
um pronome. A avestruz é aquela. Quando aparece como forma de um numeral, nós somos 20. E quando a oração substantivada predicativa está dando ali aquela qualidade ou característica, e isso funciona como o núcleo do predicado. Vamos continuar. O predicativo do objeto é um termo ou expressão que ele complementa o objeto direto ou objeto indireto, e conferindo a ele um atributivo. Lembra que o predicativo, a função dele é dar característica, atributos ao sujeito ou ao objeto. Então, ele pode ser um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto. Nós vimos aqui, até agora há pouco, predicativo do sujeito. Agora, nós vamos dar uma olhada no predicativo do objeto. Veja bem essa frase. Então, o município finalmente elegeu Mariana prefeita. Neste caso, Mariana é o objeto desta frase. E o predicativo é um substantivo, prefeita. Todos julgam-na, aqui, culpada. Eu escrevi errado aqui. É o na, e o predicativo é o adjetivo, ok? Então, é isso que você precisa atentar na hora que você vai encontrar o predicativo do objeto. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui que ela observou e achou aquele gesto feio, grosseiro, deselegante. O que acontece aqui? Tem ela observou e achou. Ela observou a quem? O objeto direto. Você precisa ter o predicado verbo nominal para você caracterizar o predicativo do objeto. Aqui, o símbolo está implícito. O objeto acompanha o verbo de ligação implícito. Você poderia colocar aqui, mãe é símbolo de amor e dedicação, mas você não colocou isso. Você colocou simplesmente mãe, vírgula, símbolo de amor e dedicação. Então, aqui você tem um predicativo do objeto. Escolheram-no para Cristo. O atributivo do objeto direto recai sobre quem? Sobre o no, a pessoa que foi escolhida. Alguns gramáticos admitem que o predicativo do objeto em orações e termos transitivos indiretos, como os verbos crer, estimar, julgar, nomear e eleger. Mas, em geral, a ocorrência do predicativo do objeto em objetos indiretos, como é o caso que nós temos aqui, ele recai apenas ao verbo chamar, quando chamar atribui com o sentido de atribuir um nome a alguém. Por exemplo, quiseram atribuir um nome a uma pessoa, um nome de mentiroso. Então, quando este caso acontece, aí sim você tem um predicativo do objeto em objeto indireto, ok? Então, neste caso, sim, pode, é isso que você precisa observar. Aqui são situações que os verbos, quando eles não têm sentido completo, eles são seguidos de complementos verbais, objeto direto. E eles são atribuídos a ele qualidade por meio de palavras que são predicativos. É o que acontece aqui. O verbo tornar, neste caso aqui, nessa oração, as paixões tornam os homens cegos, o verbo tornar, ele é um verbo que ele não tem sentido completo, ok? Então, neste caso, ele precisa de algum complemento que dê sentido para ele. Quem torna, torna o quê? É essa explicação que vem depois, que é o complemento desse verbo. Então, você tem aqui um sintagma nominal, né, as paixões, e com o núcleo paixão. Então, você tem aqui o sujeito paixão. Você tem o verbo tornar, que é o núcleo do sintagma verbal. Se você está vendo esse vídeo e não sabe nada sobre sintagma, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e no card sobre este assunto. Então, vamos lá. Torna quem? Os homens cegos. Considero. Considera o quê? Considera quem? Então, esse verbo considerar, ele precisa de um complemento. Você tem aqui um complemento verbal, que é uma verdade isso. Vamos ver aqui mais alguns pontos sobre predicativo. Quando o predicativo participa de um predicado verbal, verbo nominal mais complexo, ele faz referência ao objeto do verbo pleno, por isso chama
predicativo do objeto. No caso aqui, a mulher abriu a porta ansiosa. Você tem aqui um sintagma nominal, a mulher. Você tem aqui um verbo, abriu. E você tem um complemento verbal, ansioso. Esse predicativo aqui, ele se refere a quem? Ao sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Mais alguns exemplos de predicativo aqui para você, do objeto, para que você tenha clareza. Aquele homem é um guarda noturno. Quem é um guarda noturno? O homem. Então, esse aqui é um predicativo do sujeito. Eles devem ser irmãos. Quem que deve ser irmão? De quem? Eles. Então, isso aqui também é um predicativo do sujeito. E até embriagado, ouvi muitas vezes. Então, aqui você tem o quê? Um predicativo do objeto. Quem viu, viu alguém embriagado. Viu quem? Viu o. Então, esse embriagado é predicativo do objeto. O trem chegou atrasado. Quem chegou foi o trem. Qual modo que ele chegou? Ele chegou atrasado. Então, esse aqui é um predicativo do sujeito. Ficou claro para você? É isso que eu tinha que falar sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Espero que tenha tirado aí algumas dúvidas. Se não esclareceu, deixa o seu comentário abaixo. Eu vou ficar muito feliz em ajudar você de uma outra maneira, ok? Bom, concluímos então o vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e